Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise das altcoins na data de hoje. E hoje eu vou falar com vocês sobre o movimento que algumas baleias estão fazendo com XRP, beleza? A gente vai olhar para dados on-chain quando a gente for falar de XRP. Vamos olhar exatamente o saldo das carteiras dessas baleias para a gente ver exatamente qual que é o comportamento que eles estão fazendo. Além disso, a gente vai analisar também as altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, vocês me pediram para estar analisando Lido, tá? Lido é um dos ativos que eu venho comentando aí há alguns dias já com vocês, principalmente por conta da análise do Rodolfo ali. A gente fala bastante sobre DeFi, ele comenta muito de Lido. Comecei a interagir mais em analisar esse ativo para entender se ele é um bom ponto, se ele é um bom ativo para a gente ter na carteira ou não. Acredito que Lido seja sim um bom ativo para a gente ter na carteira no futuro, tá? Mais para frente, mas nesse ponto aqui eu ainda não comprei, eu ainda não tenho ele na carteira e eu estou aguardando mais um pouco. Olhando para a análise de price action, eu tenho alguns movimentos ruins aqui para Lido nesse curto prazo. Se a gente olhar o que aconteceu aqui, a gente perdeu dois fundos, tá? Exatamente um fundo duplo que havia sido formado cá atrás. A gente perdeu esse fundo, a gente agulhou aqui embaixo e tentou voltar aqui para essa região. O mercado ele deu uma consolidada aqui durante alguns dias, só que a gente está vendo ainda Lido sofrendo um pouquinho, tá? É normal nesse período não cair em linha reta, porque a gente está com o RSI ali próximo de sobrevenda, tá? Ele ainda tem espaço para descer aqui bastante, ele pode descer sim, mas a gente está próximo dessa região de sobrevenda. Só que quando eu olho para Lido, para mim eu acredito que esse ativo ele ainda vai entregar mais queda. Por quê? A gente está iniciando tendências de baixa, tá? Então veja que a média de 200 períodos começou a embicar para baixo. A maior parte das altcoins nesse momento elas estão em tendência de baixa. Mesmo que a gente tenha o Bitcoin subindo, as altcoins continuam em tendência de baixa. Isso acontece porque primeiro vem o Bitcoin, depois vem o Ether, depois vem as altcoins e uma retomada de ciclo de mercado. Cara, não sei se você é novato ou se você é velhaco dentro do mercado cripto, mas o último ciclo, 2020 e 2021, a gente teve Bitcoin subindo. Depois a gente teve 2020 e 2021 Ether subindo. Só que as altcoins começaram a subir 21, 22, elas começaram a subir ali. Então a gente sempre tem um delay para as altcoins. Então é normal que todo mundo entre em uma tendência de baixa. Obviamente, Lido é um ativo mais novo, tá? Um ativo aí que a gente tem pouco histórico gráfico dele, mas saca só. Se eu vejo que nós estamos em tendência de baixa em Lido e eu consigo observar pernada de alta, pernada de baixa, pernada de alta, pernada de baixa, pernada de alta, pernada de baixa. A gente está começando a ver uma história aqui, ó. Desde esse movimento aqui foi aonde que iniciou essa história, onde os vendedores estão começando a ter mais força do que os compradores. Veja só, 3 dias para subir, 1 dia para cair, devolvendo 2 dias, beleza? Então a gente olha aqui, cara, quantos dias a gente levou subindo aqui, uma única barra, bumba, jogou para baixo. Aqui a gente vê que vários dias consecutivos os vendedores estão empurrando o mercado para baixo. A história que Lido me conta é que nesse momento temos mais vendedores do que compradores. Para a gente analisar um alvo aqui de uma pernada de baixa, a gente pode pegar o último topo, o último fundo, traçar Fibonacci aqui e ver qual que é o alvo que nós temos. Saca só como que Lido temos um alvo ali exatamente para 1,12. Se eu olhar para 1,12, a gente vai estar mais ou menos em uma região de suporte anterior. Como a gente perdeu esse suporte aqui e está constituindo fechamentos abaixo desse suporte aqui, eu vejo sim que Lido tem espaço para entregar quedas aí, quiçá até essa região aqui dos 2,25, pelo menos até esse primeiro topo aqui atrás. Por isso que eu ainda não tenho Lido, tá? É um dos ativos que tem no meu radar exatamente dentro da carteira Rumo
ao milhão, mas eu ainda não coloquei esse ativo dentro da carteira, exatamente por conta dele ser um ativo mais novo. A gente teve um hype acontecendo nele, ali teve um frenesi de todo mundo querendo ter esse ativo, e aí a gente vê um pouco mais de calma nesse momento, aonde a gente tem mais vendedores do que compradores, beleza? Ainda não estou exposto nesse ativo, tá? Isso daqui eu tô falando com vocês mais de médio e longo prazo, tá? Se a gente for considerar curto prazo, cara, a gente pode sim ter movimentações aqui dentro para o curto prazo. Como a gente teve reversão aqui, teve, cara, 2 dias de alta aí, se a gente for olhar para operações intradiárias, saca só, a gente tem 10% aqui em 2 dias de valorização. Dentro do intradiário, dá para se movimentar sim dentro do ativo. Mas olhando mais para médio prazo aqui, não tenho interesse ainda. Acredito que Lido vai entregar um pouco mais de queda aí. Outro ativo que vocês me pediram foi Ave. Quando eu olho para Ave, a gente tem um cenário um pouco diferente. Por que a gente tem um cenário diferente? A gente tem Ave em região de suporte. Veja que a gente já veio várias vezes dentro dessa região e a gente ainda não perdeu o suporte. A gente ainda não fechou abaixo das regiões marcadas lá atrás. Se a gente ainda não fechou abaixo das regiões, a gente não perdeu o suporte. Se a gente não perdeu o suporte, eu olho mais para compra do que para venda. Obviamente, a gente está em tendência de baixa, média de 200 períodos apontando para baixo, só que nós estamos dentro da bacia das almas perdidas. Dentro dessa região é uma ótima oportunidade para a gente acumular para o longo prazo. Por que Lido a gente não pode falar sobre bacia das almas perdidas? Porque Lido é um ativo novo. A gente tem pouco histórico ainda, a gente não tem movimentações ainda desse ativo para falar se isso aqui é uma região de topo, se isso é uma região de fundo, se isso é uma região de bacia das almas perdidas, beleza? Ave é um dos ativos que eu estou acumulando, é um dos ativos que eu tenho em carteira, sim. Então, olharia mais para compras para o longo prazo em Ave dentro dessa região. Entre os $50 ali e até os $90, eu acho que para o longo prazo, Ave está bem descontada. E, obviamente, se você fala, pô, entre 50 e 90 a gente tem quase uma variação aí de 100%, sim, a gente tem quase uma variação de 100%. Mas a gente está falando de um ativo que tem potencial de vir até $600. Isso se a gente for considerar somente o topo do ciclo passado. Nem estou considerando um novo all-time high aqui, beleza? Então esse é um ativo aqui que para o longo prazo é legal da gente ter na carteira. E saiba que a gente pode constituir flushes aqui embaixo. Os flushes são perdas de suporte. A gente tem altos volumes sendo negociados nesse momento. A gente tem um panic sell dentro do mercado acontecendo, a gente sempre tem flushes, isso daí coleta liquidez, novas oportunidades para a gente fazer um aporte mais barato ainda. Isso se você estiver pensando no longo prazo, beleza? Ave é um dos ativos aí que eu estou olhando. Bom, outro ativo que vocês me pediram é exatamente GMX. Cara, GMX tem menos histórico ainda para a gente poder analisar. O que a gente pode identificar em GMX é que a gente tem regiões de suporte exatamente aqui. A gente tem um fundo que foi marcado lá atrás, nós estamos em uma região de suporte, a gente pode considerar esse suporte sendo um pouco aqui mais para baixo, a gente está segurando dentro dessa região de suporte. A gente perdeu um suporte que o ativo tinha aqui atrás, tá? Perdeu, e a gente está simplesmente preso aqui dentro de uma região. Eu aguardaria um pouco, tá, GMX, para poder tomar uma decisão nesse ativo. Se ela volta para cima desse suporte que foi perdido aqui, e aí eu vou procurar por compra em um pivô, ou se ela vai perder esse suporte aqui, que ela já marcou alguns fechamentos aqui abaixo, que é exatamente esse fundo anterior aqui. Se ela perder essa região, eu espero que ela vai vir entregar queda ali para os $25 também. E saca só, se a gente olhar uma queda aqui, cara, a gente tem uma quedinha forte aí. A gente tem uma queda de 24% dentro dessa região. Não enxergo nenhuma divergência ainda no RSI ou alguma coisa do tipo para indicar movimento de
compra, sinal de compra. Média de 200 períodos é nova, ainda está começando a iniciar uma reversão para baixo, mas novamente, esses ativos novos, eles têm pouco histórico. Quando a gente usa a análise de price action ou a análise on-chain, que é para entender o comportamento dos investidores, a gente está usando uma análise de dados para entender um comportamento passado. A gente fala bastante que o passado não representa o futuro, mas o passado pode rimar sim com o futuro. Então a gente usa essa análise de dados para entender o que aconteceu lá atrás e se aquilo pode se repetir novamente. Quando a gente tem um ativo muito novo, a gente não tem dados, a gente ainda não tem informações. Então fica muito difícil a gente analisar esses ativos e fica mais difícil ainda a gente ser assertivo na nossa decisão, porque o histórico de dados ele é pouco ainda. Então quando a gente olha para esses ativos muito novos, né, cara, GMX, cara, é super novo ainda no mercado, então não dá para a gente falar muita coisa desse ativo, cara. Se a gente olhar, der um zoom out no gráfico, a gente vai ver que isso daqui está simplesmente andando de lado. Isso daqui pode ser um início ainda de um ciclo do ativo, onde lá na frente ele ainda vai entregar uma bull run. Mas, novamente, a gente ainda está longe de uma bull run dentro das altcoins acontecer, beleza? Outro ativo que vocês me pediram, XRD também, é outro ativo que também ele tem pouco histórico aí dentro do mercado. Se a gente vê o que ele está em tendência de baixa, e esse ativo aqui eu ficaria um pouco mais ligado. Por quê? A gente tem uma franca tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes, tá? A média de 200 períodos está apontando de lado aqui, mas a gente vê que o RSI ele ainda está na metade aqui. Ou seja, a gente pode ter quedas fortes nesse ativo até ele chegar em sobrevenda. E isso daqui daria uma boa de uma pernada de baixa aqui. A gente estava falando que, cara, XRD pode entregar sim umas quedas ali de 30%, voltar para o fundo anterior. Não estou falando que isso vai acontecer no ativo, mas saca só como que eu não tenho padrão nenhum, eu não tenho análise para fazer em cima desse ativo. Esses ativos a gente tem que trabalhar de uma maneira. Ou a gente especula esses ativos, ou a gente nem entra dentro desses ativos. Espera consolidar, espera o tempo passar, espera a gente ter histórico de dados, para depois você colocar isso em uma carteira de médio e longo prazo, tá? O que eu estou falando com vocês aqui é para médio e longo prazo. Pro curto prazo, às vezes a gente tem alguns sinais de reversão, algum sinal de movimentação, não enxergo nada em Radix, tá? Não consigo ver formações de fundo acontecendo, a gente pode usar o RSI para ser um ponto de compra quando a gente estiver dentro dessa região aqui embaixo. Saca só, a gente já construiu 3 fundos já dentro desse ponto. A gente teve um fundo aqui e outro fundo aqui também. Depois a gente entregou pernadas de alta. Mas, nesse momento, aonde nós estamos aqui, cara, eu nem penso em entrar dentro desse ativo. Beleza? Bom, XRP para aquelas pessoas que colocaram a estrela no topo, e a gente avisa aqui sempre para vocês não colocarem a estrela no topo da árvore de Natal. O que seria essa estrela no topo da árvore de Natal? Vim aqui em cima comprar o ativo depois dele ter dado grandes porradas, grandes movimentações de alta. Na semana passada falei com você que se você quisesse especular XRP, e ainda comentei que eu tenho interesse em especular XRP, exatamente pensando que sim, pode ter, a Ripple pode vencer sim uma batalha contra a SEC, e essa alta de 100% em um único dia já foi um gostinho do que isso poderia ser no mercado. Esse ponto aqui já é um ponto onde eu olharia mais para a compra de XRP do que aqui em cima, só que aqui eu estou falando na ponta especulação. Estou falando de um capital pequeno, estou falando em exatamente especular. Especular no sentido de que, cara, eu quero apostar nessa ideia de que a Ripple pode vencer uma batalha contra a SEC, beleza? E não porque eu estou vendo fundamento, não porque eu estou vendo dados. Tem uma parada que me chamou a atenção em XRP quando eu fui analisar, que é exatamente o saldo das carteiras. Saca só como que a gente tem esse grupo de carteiras aqui, ó, de 100 mil a 1 milhão de XRP se movimentando de uma maneira bem interessante. Olha só, esse grupo de carteiras distribuiu durante o bear market inteiro e ele ficou quieto lá embaixo.
e aí ele vem e dá uma porrada de acumulação aqui. Depois a gente tem uma porrada violenta de acumulação. Esse grupo de carteira sai ali, ó, de 12% e vai parar em quase 20% do supply circulante. A gente teve um aumento aí, cara, de 8% desse grupo de carteiras aqui, exatamente em uma única porrada só. Isso daqui, para mim, foi exatamente informações privilegiadas, tá? Não sei se são pessoas que têm acesso exatamente às informações do processo que a gente tem entre a Ripple e a XRP, mas eu vejo que esses caras conseguiram se antecipar muito ao movimento que a gente teve cá atrás. E veja que esse mesmo grupo de entidades distribuiu o topinho que nós tivemos aqui em cima, depois reacumulou novamente depois que o mercado voltou a cair. Ficaram laterais até a gente ter essa porrada de alta de 100%, e lá em cima eles distribuíram também. Veja só como que eles venderam esse topo dessa alta de 100% aqui, ficaram fora e recompraram aqui embaixo novamente. Ou seja, esse grupo de entidades aqui, eles me mostram uma inteligência em relação a XRP. Poderia especular, falar para vocês que é insiders, poderia falar que é o pessoal da SEC, não sei qual que é o motivo, cara. Eu sei que nos dados, esses caras me mostram uma inteligência, porque eles estão comprando fundo e eles estão vendendo topo desse ativo. E quando a gente olha para esse patamar aqui, eles fizeram compra exatamente no dia 17 de agosto. Ali, se a gente olhar para o dia 17 de agosto, foi o dia que a gente teve esse grande volume de liquidez aqui, ó, onde o preço caiu, deu uma agulhada aqui em cima. Provavelmente esse grupo de carteiras foi quem construiu essa sombra compradora aqui, porque eles compraram, cara, quase 1% do supply circulante. Saca só, eles saíram de 17% e foram parar quase em 19%. 2% aí do supply circulante de XRP. Então, se você quer especular XRP, uma dica que eu te daria é para você olhar exatamente as carteiras de 100 mil a 1 milhão de XRP. Porque esses caras parecem ter alguma informação que eu não tenho e que você também não tem. Eles estão se antecipando a movimentações, tanto de alta quanto de baixa. Então, seria interessante ter isso no seu radar para você poder analisar, beleza? Bom, essa foi a nossa análise das altcoins. Acho que XRP é um ativo que eu vou estar trazendo mais aqui para vocês, porque estou começando a ter um interesse ali de especular esse ativo. Novamente, comecei a dar uma investigada a mais e você começa a achar umas informações mais interessantes. Lembrando, sempre cavando as informações para você chegar em algo realmente valioso. Talvez essa dica da XRP aqui possa ser um grande insight aí para nós. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês de volta no canal aqui amanhã com uma análise mais profunda das movimentações que o Smart Money e as baleias, né, estão fazendo dentro do Bitcoin. Beleza? Tamo junto, forte abraço e até amanhã. Valeu!